Olá pessoal, sou Ana Tereza, bem-vindos ao nosso canal. O nosso tema de agora é a diferença entre falar, conversar e desabafar. Bem simples, cada uma é uma coisa diferente. Falar é unilateral, a gente pode monologar na fala, porque ela não pressupõe o outro, tanto que a gente tem os nossos diálogos internos. Essa é a fala da gente com a gente mesmo, que acontece inclusive bastante excessivamente, mais excessivamente do que a gente deveria. São aqueles pensamentos recorrentes, aquela fala contínua e estressante na nossa cabeça, que é o nosso diálogo interno. Outro tipo de fala é aquela fala solitária que a gente chamou de monólogo, mas que está na frente de um outro. Ou seja, existem duas pessoas, mas onde uma só fala. Não existe uma conversa. Por inúmeras razões, as pessoas falam sozinhas, ou porque elas próprias são autossuficientes, são tão egocentradas que elas sequer querem ouvir o outro, ou serem ouvidas de fato, mas simplesmente despejar o conteúdo que elas têm, então elas falam, 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 falam. Então, esse elemento do egocentrismo existe, e hoje, com a desconexão e o afastamento na convivência real entre as pessoas, e numa convivência cada vez mais virtual e digital, há mais frequentemente a ocorrência de falas, meramente falas, que não são conversas. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é a conversa. A conversa já pressupõe um que fala e outro que ouve. O que ouviu responde e o outro que falou primeiro continua respondendo, ou seja, existe uma dinâmica entre o falar e o ouvir. Essa é a base do diálogo. Diálogo e comunicação não é uma coisa que a gente simplesmente sabe porque aprendeu a falar. Pelo contrário, é quase uma arte. Então, todos nós precisamos desenvolver a nossa habilidade e a nossa capacidade de dialogar e de nos comunicar. Para quê? Para a gente ser capaz de estabelecer conversas, especialmente para a gente ser capaz de aprender a ouvir, que é o que a gente mais precisa. Quase todo mundo sabe bastante bem falar, mas quase ninguém sabe ouvir. Ouvir com qualidade, ouvir sem preconceito, ouvir sem ficar falando enquanto o outro está dizendo, ouvir sem preparar uma munição para descarregar no outro depois, uma série de elementos que pressupõem uma qualidade na escuta, especialmente, né, o foco e a atenção, que a gente vê cada vez menos comum as pessoas prestarem real atenção no outro. E é na conversa que se estabelece uma troca, e é a troca que dá uma nutrição para a gente, que dá a possibilidade de crescimento. Lembra do Chacrinha falando, quem não se comunica se estrumbica? Mais ou menos isso, a gente tem que trocar, é na troca com o outro, com o mundo, com os outros que a gente se desenvolve mais. Bom, então essa é a diferença entre falar e conversar, que já é bastante grande. Aí a gente entra com a terceira questão colocada, que é o desabafo. Desabafo já é um outro patamar da conversa. No desabafo, eu estou diante de uma pessoa que eu posso confiar. Porque desabafar é não meramente conversar sobre assuntos, mas contar de mim, falar dos meus problemas, das minhas dúvidas, dos meus medos, daquilo que eu estou sofrendo. Isso tudo pressupõe confiança, pressupõe possibilidade de entrega, pressupõe intimidade. Seja com o seu parceiro, seja com o familiar, seja com um amigo, seja com um colega, mas sem a intimidade de eu saber que eu não vou ser julgado, que eu não vou ser censurado, que eu não vou ser banido do relacionamento da pessoa quando eu chegar com a minha fragilidade. Aí sim a gente estabelece aquela relação onde é possível o desabafo, que é o melhor que a gente pode ter. Acho que todos temos que ter os três elementos nas nossas vidas, mas o menos comum é a possibilidade de desabafar. E cada um de nós precisa disso, especialmente homens fazem menos
essa coisa do desabafo. Eles contam, conversam, mentem nos círculos sociais masculinos, mas não desabafam, porque o desabafo pressupõe que você possa ser frágil diante do outro, que você possa mostrar a sua fragilidade. E aí é que a gente está indo no caminho do amor. O desabafo, a entrega, a confiança são todos elementos do amor. É isso que a gente pode diferenciar para vocês bem rapidinho com relação à fala, à conversa e ao desabafo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.